Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Brasil Foundation. Eu sou Rodrigo Vasconcelos, hoje é dia 7 de novembro de 2025 e esse vídeo é o primeiro de uma sequência onde eu vou fazer uma leitura da Carta de Pero Vaz de Caminha. Certamente muitos de vocês que estiverem assistindo esse vídeo não leram a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerada a certidão de nascimento do Brasil. É considerada aí o início do primeiro capítulo da história de nós brasileiros e do nosso país. Lembrando que naquela época, quando Pero Vaz de Caminha chegou nessas terras que hoje representam o Brasil, não existia Brasil, isso é importante sempre lembrar, né? O Brasil só se tornou um território consolidado e um país independente séculos depois. Então, antes da independência do Brasil, nós fazíamos parte de Portugal, nós éramos Portugal, nós éramos portugueses, né? Ou seja, não havia diferença aí entre os povos dos dois territórios, né? Então muita gente acaba não conseguindo compreender isso muito bem, então é sempre bom lembrar aqui. Então Pero Vaz de Caminha, ele escreveu essa carta que chegou até as mãos de Dom Manuel I de Portugal, rei de Portugal na época, o Venturoso, né? Pero Vaz de Caminha era o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, né, que saiu de Belém com destino à Índia, supostamente, e acabou, né, ali na travessia do Atlântico, chegando nessas terras que hoje nós conhecemos como Brasil. E essa carta aqui é muito importante para que todos possam ter o ponto de partida para compreender a nossa verdadeira história. Não a história que contaram na escola para todos nós, que é a história revisada e, em boa parte, inventada, né, desde 1889, quando houve o golpe militar, né, que praticamente, a partir de então, começou um processo de desconstrução de todo o nosso legado, da nossa história e das nossas conexões com Portugal e a história da Península Ibérica. Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha, na minha opinião, deveria ser a primeira leitura, né, ou estar entre as primeiras leituras ali nas escolas brasileiras, tanto públicas quanto privadas, tá? Isso com certeza faria um bem enorme e seria algo maravilhoso para todos os brasileiros, né, começar a crescer conhecendo o ponto de partida da sua história, da nossa história, né? Que, mais uma vez, a Carta de Pero Vaz de Caminha é um ponto de partida importante, mas essa história começa bem antes. Na minha opinião, essa história começa principalmente ali na Batalha de Ourique, onde o pai fundador, tanto do Reino de Portugal e mais à frente, consequentemente, do Brasil, ele venceu a Batalha de Ourique e, de certa forma, na revelação de Cristo a ele, naquele momento, ele pré-anunciou o achamento das terras que depois fizeram parte do Império Global Português e que hoje é o Brasil. Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, pouquíssima gente leu, né, principalmente atualmente no Brasil, e é algo que precisa ser resgatado. Isso é muito importante, porque isso aqui mostra de fato como se deu esse momento inicial e como realmente os primeiros portugueses que aqui chegaram começaram a se relacionar com os povos originários, né, com os indígenas que aqui estavam, e como foi essa relação ali, que não teve nada de conflituoso, nada de guerra necessariamente, que é uma narrativa que a gente sempre escutou aqui no Brasil por parte de professores de história que ou não sabiam nada de história ou não tinham o nível de honestidade necessário para nos contar a verdadeira história do Brasil, né? Então vamos começar aqui a ler a carta. Antes disso, só a título de informação, eu particularmente tenho uma relação de honra com tudo isso que eu falei com vocês, porque o Pero Vaz de Caminha, ele é meu 14º avô,
o meu sétimo avô, que veio para o Brasil no século XVIII, que se chamava Cipriano de Vasconcelos, Portugal. Ele foi sétimo neto de Pero Vaz de Caminha, por parte da sua avó. O Pero Vaz de Caminha, né, ele não voltou para Portugal, ele acabou sendo morto em Calicut, lá na Índia, porque ele saiu daqui e foi para a Índia. Só que ele deixou uma filha em Portugal, né, que foi a Isabel de Caminha. E a Isabel teve descendência. Então, o meu sétimo avô foi sexto neto da filha de Pero Vaz de Caminha, sétimo neto de Pero Vaz de Caminha, o que me torna 14º neto de Pero Vaz de Caminha. Não só a mim, né? O meu sétimo avô, que veio para o Brasil, teve uma grande descendência, tem uma grande descendência, sobretudo aqui em Minas Gerais. Então, todos esses que são descendentes do Cipriano são também descendentes do Pero Vaz de Caminha, né? pelo tronco da avó do nosso sétimo avô, o Cipriano. Né? Então, só uma curiosidade aí. E o Cipriano também foi descendente dos Vasconcelos, né? A família antiga de Portugal, que teve início com esse sobrenome, que era topomínico ali em 1200, com João Pérez de Vasconcelos, que foi o primeiro Vasconcelos. Então, o Cipriano foi descendente de um dos 5 filhos do João Pérez de Vasconcelos, que foi o Rodrigo Anes de Vasconcelos. Então, só contextualizar um pouquinho aí essa relação minha de ancestralidade com o Pero Vaz de Caminha, através do meu sétimo avô. Então vamos começar aqui pela leitura. De antemão peço até desculpas por alguma dificuldade de leitura ou alguma dificuldade de entendimento até do que eu vou ler, porque a carta é no português mais antigo. Mas o objetivo meu aqui não é ser perfeito com relação a essa leitura, o objetivo aqui é abrir caminho para que isso desperte a curiosidade de todos e que todos possam ler novamente também a carta com mais calma, né? Pesquisar aquilo que eventualmente não for compreendido, dado que há uma diferença linguística aí bastante antiga, então muitas coisas, as palavras não são as mesmas, né? Então peço a paciência de vocês, mas eu acho que boa parte da carta aqui vocês vão compreender. Eu não vou ler toda ela neste momento, como eu disse no início, esse vídeo é o primeiro de uma sequência. Então, eu vou ler aqui até mais ou menos um determinado dia, uma determinada data, onde ele relata essa chegada aqui. E, enfim, dando início ao primeiro capítulo da história de nós, brasileiros. Bom, essa carta, né, ela se encontra original na Torre do Tombo, lá em Portugal. A Torre do Tombo é uma instituição portuguesa que guarda relíquias em documentos, obras e diversos outros itens da cultura e da história portuguesa, muito antigos, a grande maioria. Então a carta original está lá. E se vocês forem no site da Torre do Tombo, vocês podem pesquisar por Carta de Pero Vaz de Caminha, e aí vocês vão ter acesso à imagem digitalizada da carta e também a transcrição, que é justamente a transcrição que eu vou ler aqui agora para vocês. Tá? Então, abrindo aspas aqui, e dando início à leitura da primeira parte, né, do primeiro capítulo da nossa história, onde Pero Vaz de Caminha diz, e ele diz isso, né, direcionado mais uma vez para o rei de Portugal, Dom Manuel I, o Venturoso. Abre aspas. Senhor, posto que o capitão-mor dessa vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova, que se ora nesta navegação achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar o saiba pior do que os outros. Mas tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual, bem certo, creia que por afremosentar, nem afear, haja aqui de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e singraduras do caminho não darei aqui conta a vossa alteza, porque o não saberei fazer e os pilotos devem ter este cuidado. E portanto, Senhor, do que hei de lhe falar, começo e digo que a partida de Belém, como vossa alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março de 1500. E sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária. E ali andamos todo aquele dia, em calma, à vista delas,
obra de 3 ou 4 léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houve vista das ilhas de Cabo Verde, isto é, da ilha de São Nicolau, segundo dito de Pero Escolar, o piloto. E a noite seguinte, à segunda-feira, quando lhe amanheceu, se perdeu da frota Vasco de Ataíde, com sua nau, sem aí haver tempo forte nem contrário para poder ser. Fez o capitão suas diligências para o achar, a umas e outras partes, e não apareceu mais. Terça-feira, 21 de abril de 1500. Sinais de terra. E assim seguimos nosso caminho por este mar, de longo, até terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos alguns sinais de terra, sendo da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam de botelho, e assim outras, o que também chamam rabo d'asno. Quarta-feira, 22 de abril. E à quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. E neste dia, às horas de véspera, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas, a sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e à terra, terra de Veracruz. Quinta-feira, 23 de abril de 1500. Mandou lançar o prumo, acharam 25 braças, e, ao sol posto, obra de 6 léguas de terra, surgimos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa. Ali ficamos toda a noite. E à quinta-feira pela manhã, fizemos vela e seguimos diretos à terra, e os navios pequenos diante, indo 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9 braças, até meia légua de terra, onde todos lançamos âncoras em direito da boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. E dali houvemos vista de homens, que andavam pela praia de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegarem primeiro. Ali lançamos os batéis e esquifes fora e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor e ali falaram. E o capitão mandou no batel, em terra, Nicolau Coelho, para ver aquele rio. E, tanto que ele começou para lá de ir, acudiram pela praia homens, quando 2, quando 3, de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, eram ali 18 ou 20 homens, pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse as vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijos para o batel e Nicolau Coelho lhes fez sinal para que pusessem os arcos. E eles os puseram. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho, que levava na cabeça, e um sombreiro preto. E um deles lhe deu um sombreiro de penas de aves compridas, com uma capazina pequena de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer d'aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a vossa alteza. E com isso se volveu às naus, por ser tarde e não poder deles haver mais fala, por aso do mar. Agora eu vou ler aqui o próximo relato do dia 24 de abril, sexta-feira,
E vai ser a última leitura, e a próxima leitura, seguindo aqui os dias, nós vamos fazer no próximo vídeo. Então, indo aqui para o final, sexta-feira, 24 de abril. A noite seguinte ventou tanto sueste com chuvaceiros, que fez caçar as naus e especialmente a capitânia. E à sexta-feira, pela manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela. E fomos de longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados pela polpa, contra norte, para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde ficássemos para tomar água e lenha, não por nos jamingar, mas por nos acertarmos aqui. E quando fizemos vela, seria já na praia, assentados junto com um rio, obra de 60 ou 70 homens, que se juntaram ali poucos e poucos. Fomos de longo, e mandou o capitão aos navios pequenos que fossem mais chegados à terra e que, se achassem pouco seguro para as naus, que amainassem. E sendo nós pela costa, obra de 10 léguas, donde nos levantamos, acharam os ditos navios pequenos, um esquife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, um porto seguro, com uma muito larga entrada, e meteram-se dente e amainaram. E as naus arribaram sobre eles, e um pouco ante o sol posto, amainaram obra de uma légua do esquife e encontraram-se em 11 braças. E sendo Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos por mandado do capitão, por ser homem vivo e desto para isso, meteu-se logo no esquife a sondar o porto dentro. E tomou em uma almadia 2 daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos. E um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas. Na praia andavam muitos com seus arcos e setas, e não lhes aproveitaram. Trouxe-os logo, já de noite, ao capitão, onde foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, nem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixo furados, e metido por eles um osso branco de comprimento de uma travessa, de uma grossura, de um fuso de algodão e agudo na ponta como furador. Metem-no pela parte de dentro do beiço, e o que fica entre o beiço e os dentes é feito com roque de xadrez. E em tal maneira o trazem ali encaixado, que lhes não dá paixão, nem lhes estorva a fala, nem comer, nem beber. Os cabelos seus são corredios e andam tosquiados de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura, e rapados até em cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte para trás, uma maneira de cabeleira de penas da ave amarela, que trazia de comprimento de um coto, muito basta e muito sarrada, que lhe cobria o toutuço e as orelhas, a qual andava pegada nos cabelos, pena a pena, com uma confeição branda como cera, e não no era. De maneira que andava a cabeleira muito redonda e muito basta, e muito igual, que não fazia míngua mais lavagem para levantar. O capitão, quando lhes vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro muito grande no pescoço. E Sancho de Toar, e Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires Correia, e nós outros, que aqui na nau com ele íamos, assentados no chão por essa alcatifa.
Acenderam tochas e entraram e não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao capitão a ninguém. Um deles, porém, pôs olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. E também viu um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo, que aqui o capitão traz. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como que os havia aí. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram dele menção. Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela e não lhe queriam pôr a mão e depois a tomaram como espantados. Deram-lhes ali de comer pão e pescado cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. Em alguma coisa, se aprovavam, lançavam-no logo fora. Trouxeram-lhes vinho por uma taça. Mal lhe puseram na boca e não gostaram dele nada e nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água por uma albarrada. Tomou cada um deles um bocado dela e não beberam. Somente lavaram a boca e lançaram fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas. Acenou que lhas dessem e folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço e depois tirou-as e embrulhou-as no braço. E acenava para a terra e então para as contas e para o colar do capitão, como que dariam ouro por aquilo. Isso tomávamos nós assim por o desejarmos. Mas, e se ele queria dizer que havia as contas e mais o colar, isso não queríamos nós entender, porque lhes não havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhas deu. E então estiraram-se assim, de costas na alcatifa, a dormir, sem ter nenhuma maneira de cobrirem suas vergonhas, as quais não eram fanadas e as cabeleiras delas bem rapadas e feitas. O capitão mandou pôr a cabeça de cada um deles a cabeça de cada um deles um coxim, e um da cabeleira procurava assaz por a mão quebrar. E lançaram-lhes um manto em cima e lhes consentiram ficar e dormiram, né? Aqui então terminou essa data, 24 de abril de 1500. O próximo vídeo eu vou continuar a partir do dia 25 de abril de 1500. Vocês puderam ver aqui, como eu disse, que várias partes, a dificuldade fica, a leitura fica mais difícil e muitas palavras são até mesmo desconhecidas, né, por nós. Mas se a gente pesquisar, a gente consegue encontrar o significado da época. Então esse é o início do primeiro capítulo da nossa história, de cada um de nós, eu, você, todos brasileiros. Se a gente quer entender bem o nosso passado, as nossas origens, de onde viemos, quem foram nossos pais fundadores, né, o caminho da Carta de Pero Vaz de Caminha como leitura é um excelente ponto de partida. Então, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até breve. Muito obrigado. E você pode ajudar com o crescimento da Brasil Foundation, basta você compartilhar e curtir esse vídeo. Com isso o YouTube entende que esse conteúdo é importante, relevante e acaba oferecendo esse conteúdo para mais pessoas, cada vez mais pessoas. E o objetivo nosso aqui, o meu objetivo com a criação do canal é contribuir, nem que seja com uma pequena parte, para ajudar a resgatar o nosso país, conectá-lo com sua verdadeira história, conectá-lo com seus pais fundadores, com os heróis nacionais que nós temos na nossa história e que foram apagados, né, propositalmente da nossa história. E isso é uma forma de nós, pessoas de bem, comprometidas com os nossos antepassados, comprometidos com, enfim, o legado que eles deixaram para que estivéssemos aqui hoje, possa, né, ser feito, esse resgate possa ser feito, ou seja, pessoas de bem, comprometidas com esses ideais, com esse propósito, tomem a rédea dessa grande nação que é o Brasil, né,
e também ajudem os nossos irmãos portugueses a fazerem o mesmo em Portugal. E, enfim, com isso ter um futuro muito melhor, maior, mais próspero e grandioso, né? Isso é um compromisso nosso com os nossos filhos e com as nossas gerações futuras. Esse é o simples objetivo do canal, né? E se Deus quiser, se esse canal crescer, aí nós podemos contribuir muito mais, criando grandes conteúdos de relevância e de impacto para a sociedade brasileira, para os brasileiros, né? E para todos aqueles que estiverem conectados com essa visão. Mais uma vez, muito obrigado, até breve, fiquem com Deus.